Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais um episódio do Na Cabine Podcast aqui nos estúdios Decola, com 2 L's, Decola _oficial. Você acha no Instagram, no centro do Rio, mais especificamente na Lapa. Vamos que vamos, episódio número 8, com um cara que jogava com a camisa 5, às vezes com a 8, dá para colocar dessa forma. O ex-volante Igor, prazer enorme estar contigo, meu irmão. Prazer, André. Satisfação grande. Poxa, muito obrigado pelo convite. Vamos bater um papo legal aí para a gente tá voltando no tempo, lembrando de bons papos aí, boas histórias. E o teu início de carreira foi o meu início de carreira também. Então, quando você estava começando no Vasco, eu estava começando como jornalista, setorista. Então, me lembro bem daquela época. Uma época muito bacana, né? Na vida de qualquer um que está começando a jogar futebol, né, Igor? Não, com certeza, né? Eu cheguei no Vasco em 99 para infantil do Vasco e com o tempo passando ali, graças a Deus, cheguei profissional em 2003 e daí seguir carreira, né? Para quem não sabe, você é gaúcho, né? Veio com o teu irmão pro Rio. Isso. Na verdade, o Thiago veio em 99. Eu também vim em 99, mas ele chegou em março, se eu não me engano. Eu cheguei em junho. Mas vocês vieram através de empresário, vieram para fazer teste? Como é que foi essa história? Não, foi através do Nilson Gonçalves. O Nilson era supervisor da seleção, acho que das categorias de base da seleção brasileira, e teve um sul-americano em Santana do Livramento. Santana do Livramento, não, perdão. Em Rivera, só que eu moro em Santana do Livramento, cidade que faz fronteira com o Uruguai. E lá, o Duda Pinto, que é um fotógrafo conhecido lá da cidade, ele fez contato com o Nilson, se aproximou e falou que tinham garotos na cidade e que, de repente, poderiam estar fazendo uma avaliação no Vasco ou até outro clube que o Nilson tivesse algum tipo de relacionamento. E ele acabou jogo em Resende, fiz esse jogo em Resende e retornei para Livramento, mas sempre com foco nos meus estudos, que na época não ligava tanto para a questão de futebol. E logo depois veio o convite. No dia 7 de junho de 99 eu cheguei e eu faço aniversário dia 1º de junho, né? Então, foi um presentão. Foi um presentaço, com certeza. E para quem não sabe, o Thiago Maciel, que ele está citando, o Thiago é o irmão dele, jogou no Vasco também, lateral direito, participa ativamente do 10º gol do Romário, né? Faz o cruzamento, a bola bate na mão do jogador do Sport e o Romário faz o 10º gol. Ô Igor, você falou sobre... sem querer, você falou sobre o que você está fazendo agora, né? Que é observação. Te observaram e agora é você que observa, né, Igor? Na verdade, hoje eu trabalho nessa parte de scout também, observo jogadores sul-americanos e procuro atender aí pedidos de empresários, tanto aqui do Brasil como lá de fora. É mais fácil levar o brasileiro ou trazer gente para cá? Hoje tá bom trazer jogadores sul-americanos para o Brasil, né? É um mercado que tem bons jogadores, a gente sempre fala, jogadores que querem encarar às vezes o projeto, querem encarar esse desafio de estar vindo para um centro maior para daqui a pouco estar indo para a Europa, e eles tentam... como é que eu posso te dizer, fazer esse caminho, né? E aí, hoje está bem mais fácil, bem mais atrativo, porque o mercado brasileiro está absorvendo bem esses jogadores. Aí, o futebol mudou muito, né? Hoje em dia dá para assistir jogo de qualquer categoria, em qualquer lugar. Dá para você fazer isso na tua casa, né? Porque você abre ali, tem o streaming, transmitem tudo, sub-15, acho até sub-13 se bobear passa, 15, 13, 17. Isso facilita também o teu trabalho, né? Não, com certeza. Minha filha brinca comigo que em casa é só ou tá no YouTube vendo vídeos de jogadores... ou tá nos canais de futebol. E eu tô no telefone o tempo todo também, recebendo, às vezes, material, observando e procurando encaminhar aí para quem eu conheço da bola. E é um trabalho que você pretende seguir, algo que você está curtindo fazer? É que eu curto porque não tem jeito, né? Acho que futebol tá aí na veia, tá no sangue, e eu procuro dar esse segmento depois que eu parei de jogar futebol, e tá sempre observando, tá sempre assistindo os jogos e conciliando que eu gosto de fazer, que é assistir, com o trabalho de estar encaminhando esses jogadores para determinados empresários. E fora do ar, você falou que observava aqui até os Forza, né? O jogador que veio para o Vasco agora, peso de ouro, né? Com certeza, é um garoto lá desde a seleção sub-15 da Argentina, que ele já despontava e todo mundo, com certeza, tinha um olhar. O Vasco teve o privilégio de estar trazendo esse jogador. Com certeza vai fazer um bom trabalho e está mirando lá fora, que... era o que o próprio clube que ele jogava ia fazer isso, né? O Newell's Old Boys. Old Boys, exatamente. E tem tudo aí para estar arrebentando no Vasco e estar seguindo o caminho dele. E é um jogador com que tipo de característica? Acho que você pode falar bem sobre ele, já que você viu tanto, né? É um volante que todo mundo fala moderno, né? Tem bom passe, joga de cabeça erguida,
consegue fazer esse bate-volta aí de estar tendo um box-to-box, mas tem uma característica mais de passe, um passe longo perfeito, tem tudo aí para estar arrebentando no Vasco. O volante moderno. Tem mais algum jogador que você tenha visto que hoje em dia você está vendo? Caramba, eu assisti esse cara aqui, ele está agora lá em tal lugar? Cara, o Pelistri, foi até engraçado, curioso também, né? Porque eu indiquei ele pro Juninho. O Juninho na época estava no Lyon. E Juninho Pernambucano. O Lyon, até faltando ali poucos dias para fechar a janela, era o clube que ia levar o Pelistri pro Lyon. Mas o Manchester acabou levando ele. O Solskjaer tinha um contato com o Forlan, e o Forlan na época era o treinador do Peñarol, e era um garoto que despontava já na base do Peñarol e depois subiu cedo também profissional. E hoje é a seleção da Argentina, pertence ao Manchester, mas hoje está na Espanha, está no Granada. Caramba, cara. E assim, é um trabalho muito difícil, né? Porque o linear entre o cara ser muito bom e o cara não dar certo ali é fininho, né? Com certeza. E assim, na minha visão, é assim ou assado, sendo que hoje ele está voando. Eu dou vários exemplos para jovens. Everton Ribeiro, no Corinthians era lateral esquerdo, não teve chance. Foi ser meia no Curitiba e hoje é o Everton Ribeiro que todo mundo conhece. Jogador de seleção, consagrado, campeão, enfim, vários outros jogadores que eu poderia estar citando aqui que lá atrás poderiam não ter tido o sucesso que tem hoje se tivessem ficado rotulados como jogadores que não deram certo ou que são mais ou menos ou ruins, né? Essa é a minha visão. Não, concordo contigo. E assim, até trazendo para você se considera o Igor do Vasco ou o Igor do Fluminense? Porque você ficou marcado nos dois. Eu me considero o Igor do Vasco. Sou grato ao Vasco por tudo que eu tenho até hoje na minha vida. No Fluminense, eu vivi um grande momento que eu acho que todo jogador gostaria de viver. Fiz parte de um elenco fantástico. Cheguei a uma final de Libertadores, onde muitas pessoas acabam não reconhecendo o vice-campeonato. Mas, para mim, fantástico, não deu para vencer. Queria muito, mas eu sou do Vasco, torço para o Vasco, aqui no Rio. De coração, eu sou Inter. Consegui realizar esse sonho de jogar no Inter também. Mas tenho total respeito ao Fluminense. Fiquei muito feliz e aliviado com a conquista do Fluminense e dessa Libertadores também. Realmente, né? Era um peso, né, que tinha nas costas do clube, né, inteiro, né? E você certamente viveu isso. Na época, uma decisão em que todo mundo colocava o Fluminense como favorito, só que a altitude eu acho que atrapalhou muito, né? Não só a altitude, acredito que vários fatores, pouca gente às vezes acaba lembrando, mas acho que na semana da final mudaram o regulamento, passou a não valer ter peso o gol fora de casa. Se tivesse o peso que tinha até a semifinal, nós teríamos sido campeões sem a questão dos pênaltis. E pênalti ali, infelizmente, loteria, eles estavam no dia melhor e acabaram conquistando o título. Agora, recentemente o Fluminense jogou na altitude, foi difícil, perdeu por 1-0. A altitude ela muda muito o jogo, né? Você viveu isso. Eu fui ao estádio da LDU, o estádio Casablanca, na final da Sul-Americana. Na época eu era setorista do Fluminense na Rádio Globo. E o Fluminense tomou 5-1. O Rafael era o goleiro, até acho que jogou contigo também no Vasco. Acho que você não pegou o Rafael no Vasco. Mas o Rafael. Ou pegou? Não pegou. Não. Mas o Rafael foi goleiro do Fluminense. Talvez no Fluminense você tenha encontrado com ele. Também não bateu? Não. Eu cheguei em 2007 e saí no final de 2007. E ele chegou logo depois. Isso, exatamente. O Rafael não via a bola. Depois do jogo, conversei com ele e falou: André, quando eu pulava, a bola já tinha passado, cara. Então, assim. A gente teve a experiência lá contra a LDU, a gente empatou 1-1, se não me engano. Na fase de grupos. Na fase de grupos. E depois, na final, logo que o jogo iniciou, já estava 1-0 para eles. É complicado. A questão da altitude é bem complicada, mas acredito que aqueles 2 gols do Thiago nos deixaram vivo para o Maracanã e aqui sem clubismo foi a festa mais linda que eu presenciei no Maracanã. Joguei vários clássicos lá.
com casa cheia também, mas a festa que o Fluminense fez naquele ano, para mim, foi uma das festas mais brilhantes que uma torcida fez no Brasil, no modo geral. E no final quem acabou comemorando foi a galera da LDU, né? Que também estava no Maracanã. E é incrível, né, Igor? Porque os caras ganharam 2 finais seguidas do Fluminense, sendo, assim, azarões, né? Porque até na Sul-Americana olhavam para a LDU como um azarão, né? Exatamente, mas era uma equipe com muitos jogadores de qualidade, queriam vencer também, né? A gente entrou para vencer, infelizmente não deu, mas provaram isso naquele momento e com uma equipe que estava encaixada também naqueles 2 anos deles, né? Venceram os 2 principais torneios continentais aí em cima do Fluminense em anos consecutivos e demonstraram aí o brilhante momento que eles viviam naquele ano. O jogador ele é profissional, lógico. Quando você está jogando ali, você está recebendo seu salário, ou pelo menos deveria estar recebendo seu salário em dia. Mas como é que foi para você quando você vestiu a camisa do Fluminense sendo tão identificado com o Vasco? Assim, como eu tinha ido para a Noruega, tinha sido vendido para um clube da Noruega, estava lá, gostaria de ter ficado lá, mas como as coisas acabaram não acontecendo da maneira que o clube gostaria, lá na Noruega também. O start da Noruega. O start da Noruega, correto. Lá a gente iniciou um ano de 2007 muito bem, com possibilidade de entrar e pegar vaga na Champions. Aí um ano conturbado, final de ano, mudança de diretoria, mudança de presidente. E eu recebo o convite do Fluminense. Foi onde eu pensei, poxa, posso retornar para o meu país e estar num grande clube também, jogando a Libertadores, que é o sonho de todo atleta, acredito eu, de chegar à seleção, mas aqui a minha realidade era o quê? Jogar no Campeonato Brasileiro, estar jogando os principais campeonatos, que é a Libertadores. Sim. E quando eu recebi o convite, se tratando de uma pessoa que eu já conhecia, que era o Renato, o próprio Branco também, eu não pensei 2 vezes. E acabou dando certo, né? Como você disse, um vice-campeonato é algo muito importante, deu certo. E era um elenco recheado, né? Dodô, Thiago Neves, o Washington. Pô, era um baita de um time aquele que você jogou, né? Com certeza, pô. Thiago Neves, aí pega Fernando Henrique, poxa, uma fase espetacular. O goleiro que pegava tudo com o pé. Gabriel, um lateral que, poxa, tinha tudo também para ser chamado para a seleção a qualquer momento, porque estava voando. Thiago Silva, né? Pô, Thiago Silva, dispensa comentários. Enfim, o time todo. Luiz Alberto, Júnior César voando. E aí eu ali, como para-brisa, tentando se virar nos 30, porque tinha que me virar nos 30, porque era assim. Eu brinco até com alguns amigos, né? Que o esquema na Libertadores, e naquele ano era Fernando Henrique, 3 defendendo e 7 atacando. Nossa, era mesmo. E muita gente às vezes acaba não lembrando, mas os grandes jogos que a gente acabou fazendo, grandes jogos que a gente venceu, grandes jogos que a gente conseguiu fazer, eu fazia parte, assim como o Thiago Silva, assim como o Luiz Alberto, ali segurando para que esses jogadores pudessem ter total liberdade de chegar ao ataque e fazer o que eles sabiam fazer de melhor, que era estar driblando, colocando o pessoal na cara do gol ali e os atacantes fazendo os gols. E como é que era o vestiário nesse time, cara? Porque o Renato é um paizão, né? Mas eu me lembro que o Dodô queria muito jogar e ficava no banco, né? Chegou a fazer um gol na Libertadores que foi fantástico, ele pega de um 100 pulo, assim, com um adversário que vocês golearam. Foi o Arsenal de Sarandi. O Arsenal de Sarandi. Foi fantástico, ele fez 4 gols, se eu não me engano, naquela partida. Um gol que antológico ali, que merecia a placa, não sei se acho que até teve uma placa pra ele ou não, mas golaço. Era um ambiente tranquilo, tinha Somália, Brincalhão, que também estava no grupo, estava voltando de lesão, estava bem também. Leandro Amaral chegou a participar também daquele grupo, Gustavo Neri, era um grupo experiente, Washington, e o Renato abraçando e dando possibilidade de todo mundo jogar, mas tendo a convicção que ele tinha um time bem definido, e foi onde ele trouxe até o Cícero para jogar como segundo atacante, né? E o Cícero também fez um campeonato espetacular, fantástico. Mas era tranquilo, super tranquilo. O pessoal se dava bem, foi um grupo que deu liga. Infelizmente, a gente acabou não conquistando o título, mas é um grupo que com certeza aí está na história. O Renato te tinha como um homem de confiança, né? Por conta da passagem pelo Vasco. E te botava ali como um cara à frente da zaga ali, e você tinha que se virar, né, cara? Não, com certeza. E assim, muita gente na época fala, é filho do Renato, tinha aquela coisa, poxa, o Renato ele é o queridinho do Renato. E não, gente, eu comecei no Vasco em 2003, o Renato chega no Vasco, se eu não me engano, em 2005. Sim. E
já tinha ali uma história. Você já jogava? Exatamente. E tinha sido capitão do Vasco, por méritos, por ter conquistado um espaço dentro do clube. O Renato chega, naquele ano de 2005, a gente teve um campeonato brasileiro razoável, digamos assim. Não foi o que brigou pela Libertadores? Não, 2006. Aí em 2006 veio a confirmação, até que eu estava comentando com você antes aqui, da questão do grupo. Eu venho de uma geração de 84, onde a gente sobe em 2013 e a conversa foi essa, assim, ó, o Eurico com 8 jogadores ali, 10 jogadores mais ou menos. Eu, Claudemir, Coutinho, Anderson, Rubens, Wesley, Moraes, Alberoni, se eu não me engano, não, Alberoni voltou depois. Mas, desculpe se eu acabar esquecendo algum nome aqui, o Eurico senta com a gente e fala, ó, o futuro do Vasco é com vocês hoje. Vocês sabem os problemas que a gente vem enfrentando, a questão da briga com a emissora, com a Globo. Tá difícil os patrocinadores de chegarem aqui, enfim. Não vou contratar ninguém e o futuro do Vasco está nas mãos de vocês. Isso aí é de 2002 para 2003? 2003. 2003, após a conquista do Carioca, que tem uma reformulação ali no elenco. Ali nesse time de 2003 ainda tem o Pet, que acho que sai durante. Sai durante. Marcelinho. Valdir. Acho que o Marques jogou também. Marques chegou a jogar também. Tinha o Pantera. Souza, mas jogadores que acabaram saindo no decorrer do ano. Sim. E ele chega e fala, olha, o futuro do Vasco é com vocês. Se cair, a culpa é de vocês. Bem assim. Ele fala assim? Exatamente. Se cair, a culpa é de vocês. E, graças a Deus, com o Vasco nunca tive esse problema. Né? Cara, mas 2004 é um ano difícil. 2004 é difícil e a gente acaba saindo na penúltima rodada. Mesmo se a gente não tivesse vencido o jogo contra o Atlético Paranaense, a gente não cairia. Porque com os outros confrontos acabaram que, tipo, com aqueles pontos ali a gente não cairia. E tem história de 2004 também para estar contando para vocês aí. E a gente vai falar muito sobre esse ano, porque é um ano muito duro para o Vasco. O Vasco ainda não tinha sido rebaixado. E assim, é o primeiro ano que o Vasco realmente bate na trave para cair para a segunda divisão. E acho que muito por conta de tudo isso que você falou. O Eurico não tinha de onde tirar dinheiro, não tinha receita para entrar. E como é que era o ambiente no clube? Porque eu sei que eu cheguei a pegar esse ambiente. Pô, ninguém recebia salário ali, pô. Não, ninguém recebia salário e assim, posso estar te falando aqui, porque eu vivi aquilo ali de fato, mal ficava em casa. Eu ficava mais dentro do clube que em casa. Nós saímos para jogar, tipo, era um resultado negativo, voltava para ficar concentrado. Na época a concentração era ali atrás da capela ali, tinham feito um hotel ali. E nós ficávamos ali direto, treinando de manhã e de tarde, integral. Olha, quer ir em casa só para pegar uma muda de roupa diferente, deixa a que tá aí para lavar, pega outra e fica direto. E foi um ano difícil, mas de muito aprendizado também. Só que, mais uma vez, a força do torcedor que fez a diferença. Foi. E eu acredito que tanto a força do torcedor quanto a identificação dos jogadores que estavam naquele momento com o clube. Você acha que pesou isso, vocês serem da base e abraçarem o projeto mesmo? Com certeza. Se você analisar no jogo contra o Atlético Paranaense, dos 11 que iniciaram, 8 eram da base. Cara. 8 eram da base. Tinha o Pet. O Pet de fora. O goleiro que era de fora, que se eu não me engano foi o Wellington que jogou. O Wellington que jogou. Acho que sim. Assim, foi o Wellington que jogou. E o Fabiano, que acho que era... Não, nem foi o Fabiano zagueiro que jogou naquele jogo, não. Aquele jogo foi Henrique e Daniel. Eu só não me lembro o outro jogador que era... Pô, eu vou pegar essa escalação. Se pegar a escalação, aqui, tenho quase certeza. Jogou o Thiago, Henrique, Daniel, Diego, eu, Júnior, e eu não sei se foi o Coutinho nesse jogo. Falecido Coutinho. Eu, Júnior... Vou te falar agora. O goleiro era o Everton. O Everton, perdão. Everton, aí jogou com 3 zagueiros, Henrique, Fabiano, entrou o Gomes no segundo tempo. Não, e Fabiano que era de fora, e Daniel. Isso. E Daniel. Aí teu irmão, Thiago Maciel, Igor, você, Coutinho, Júnior, depois entra o Marco Brito, Diego. E o Pet. Diego na lateral esquerda. Isso, e Diego na lateral esquerda. E na frente só o Anderson. Só o Anderson, exatamente. Então, eu falei e o técnico era o papai. Isso aí. Papai Joel. Papai Joel. Que chegou faltando acho que 10 rodadas com a missão de não deixar cair. Pô, e o time do Atlético Paranaense era brabo, hein? Fernandinho, Denis Marques, o Washington que jogou contigo. Jadson. Time massa. Cara, que time, hein? Não, e se o Atlético Paranaense ganha aquele jogo,
Ele é campeão em São Januário. São Januário, E lembro? tinha uma... Esse aí eu tô na arquibancada, esse aí eu não tô atrás do gol, não. Tinha uma... Não, e São Januário estava lotado. Super. Tipo assim, ó... Cabia ninguém. Não cabia ninguém, exatamente. Cabia ninguém. Nós, durante a semana, o Washington... eu acho que... Não foi nessa. Durante a semana, poxa, aquela pressão toda, a gente precisava vencer, tinha a questão da pressão e olha... Se perder, o Vasco corre sério risco de cair. É porque depois era o Santos fora. Era o Santos, mas o Santos dependia do resultado do Vasco para voltar à briga do título. Foi? E naquela semana estava todo mundo dando o Atlético como campeão. O Atlético campeão, o Eurico rompe com o Petralha naquele ano. Eles eram muito amigos e o Petralha entrou na onda que iam comemorar. Nem o Eurico comemorou o título lá dentro de São Januário quando teve a oportunidade contra o São Caetano. E... Agora o Atlético vai ter essa oportunidade e o Joel inflamando daquele jeito dele. Olha, tá vendo isso aqui? Eles estão dizendo que vão ser campeão aqui. Tá vendo isso aqui? Ó, não tem moleza para eles. Vamos em cima. Falando outras coisas que eu não posso falar aqui, né? Pode falar, pô. Fica à vontade. E aí, assim, aquele jogo... Até o Washington contou numa oportunidade num outro podcast. E eu lembro bem porque foi... praticamente um cenário de guerra. Foi. O nosso ônibus, quando a gente sai da concentração ali, pega pela rua de trás ali de São Januário. Eu esqueci o nome. Você entra pela Francisco Palheta ali em São Januário. Isso. Na frente da arquibancada. Exatamente. O nosso ônibus, a janela não fechava, toda aberta. E a massa... Junto, né? Carregando, mas ao mesmo tempo, ó, se perder, não vai sair daí. E a gente, pô, olha, tá vendo como é que tá aí, né? Caldeirão, verdadeiro caldeirão. Quando chega o Atlético leva um bom tempo para entrar em São Januário. Uhum. Aí já começa a guerra e toda a questão de atrasar eles o máximo, entrar no mental, mostrar que São Januário ali era um ambiente hostil. Eles entram ali no estacionamento, e, se eu não me engano, acho que pintaram o vestiário um dia antes. Isso aí é da antiga. Isso aí, o pessoal que conhece aí também o interior sabe que isso aí fazem bastante. Faziam muito, né? Mas aquilo funcionou, porque eles acabaram não entrando para o vestiário para trocar de uniforme ali dentro, tiveram que ficar no estacionamento, e no estacionamento toda hora passando carro. O Denis Marques estava com algum problema, não sei o que era, poderia ter alguma coisa em relação a jogos. Foi uma figura que alguém colocou lá, da diretoria colocou, do Vasco, que trabalhava ali com um terno, como se fosse alguém da federação, ou tipo um procurador. Chegou com um ofício ali, e, ó, Denis não pode jogar, todo mundo já em cima desse cara, papapá, que é isso e aquilo, aquela confusão toda. Resumindo, o Atlético não aquece dentro ali atrás do gol, que era permitido para todos os adversários. E quando chega e vê São Januário lotado, eu acredito que ali pesou tanto que no final do jogo o Rogério Correia, o zagueiro deles, chega e cita, poxa, tiveram um ano inteiro para lotar São Januário. Aí, logo contra o Atlético, que era um jogo que a gente precisava vencer para ser campeão. E aí foi aquilo, que graças a Deus a gente conseguiu a vitória e livrou qualquer chance ali, qualquer risco de rebaixamento. Imagino que conviver com o Eurico Miranda devia ser uma coisa à parte. Você convive com ele já presidente do Vasco. Então, assim, não é como diretor de futebol, porque o Cássio teve aqui no podcast, lateral esquerdo, que você deve saber quem é, jogou no Vasco antes do Felipe. Ele fala, pô, o Eurico ainda era vice de futebol, ainda era diretor, não tinha o rei na barriga, não era o dono do clube, como ele não usou essas palavras. Sim. Mas o Eurico depois ele acaba se sentindo um pouco dono do clube. Acho que ele mesmo deve ter percebido isso em algum momento da vida. Como é que era conviver com esse cara? É um personagem do futebol. Eu posso falar porque, para mim, foi um pai. O Eurico ama e eu odeio, cara. Exatamente. Tem muita gente que ama. Eu respeito várias opiniões de quem fala contrário a quem não gostou da gestão dele. Tem todo o direito. Claro. Tem todo o direito de... Claro. Até eu também posso chegar e dizer que em alguns momentos, como você falou, eu acho que... Não sei se chegou a subir a cabeça esse poder, mas, enfim... Eu posso falar como um garoto que chegou no Vasco novo e que teve todas as condições de chegar ao profissional através de uma figura que
brigava pelo Vasco com unhas e dentes. Eu tive um problema no coração em 2005, fiz uma ablação e quando eu saí do hospital, ele que foi me buscar. Olha só. E aí, com a notícia de que, olha, tá com problema, tava fazendo os exames, já tinham passado para ele, na verdade, que tinham dado alterações no meu teste de esforço. Eu chego em São Januário, ele mandou eu ir na sala dele. Eu chego na sala dele e ele fala, e aí, fica firme, a gente já está cuidando de tudo. Na época, o Pedro Valente era o presidente do departamento, vice-médico, perdão. E ele chega pro Pedro Valente e fala, quando que é a consulta com o especialista? Eu lembro como se fosse hoje. O exame, eu fiz um exame na segunda-feira, estava tudo indo bem e deu problema na esteira. Pediram para que eu retornasse na terça, com outro grupo que ia fazer os exames de pré-temporada. Rotina. De rotina, exato. Quando eu chego na terça-feira para fazer o exame, vem um médico, está acompanhando o meu teste de esforço, passa um tempo, vem outro. E eu, poxa, só no meu que tem 2, continuei correndo, vem um terceiro. Saem os dois, fica só um e fala, ó, só fica correndo, eu já volto. Nisso já está aquele burburinho nos corredores. Terminei meu teste, estou sentado, o médico chama de novo, ó, vem fazer vamos fazer um eletro em repouso. Aí eu falei, poxa, doutor, de novo? Eu já fiz ontem, estou fazendo hoje, e assim, não tem mais criança. Sim, você sabe que está acontecendo alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa, e ele falou, bom, já que você falou isso, a gente detectou um problema, síndrome de Wolff-Parkinson-White, que foi o problema que aconteceu. Ele falou, a gente detectou um problema e a gente vai fazer uma bateria de exames aí, mas a princípio você vai ficar sem fazer os novos exames agora com o pessoal. Teu teste apresentou uma alteração, mas o pessoal do Vasco quer falar contigo. Eu falei, beleza, é aquilo. Já comecei a chorar, meu irmão estava ali. Claro. Marco Brito também, não, o que foi? Pô, o que aconteceu? Aí eu falei, poxa, falaram que deu um problema e é aquilo. A gente já fica, problema no coração. Um ano antes o Serginho tinha... morreu no campo. Tinha falecido no campo, fica assim, né? E aí, quando eu chego em São Januário, ele me chama na sala dele, chama o Pedro Valente também e fala, quando que foi marcada a consulta com o especialista? E o Pedro Valente, na sexta. Aí ele falou, na sexta não. Amanhã. Se não conseguir hoje, é amanhã. E aí, na quarta-feira eu fui no especialista e na sexta eu já estava fazendo o procedimento. E ele foi lá me buscar. Foi super rápido, né? E assim, sempre, tem um caso que eu posso contar aqui. O Dário Lourenço, quando chegou no Vasco, eu já conheci o Dário. Poxa, o Dário, a gente tinha trabalhado na seleção do Rio, na época tinha seleções de estados ainda. E o Dário faz um trabalho bom, com Volta Redonda, é contratado pelo Vasco. Quando ele chega, ele, poxa, eu conto contigo, já te conheço, assim, sabe, vamos lá. Eu, pô, beleza. Joguei acho que os 4 primeiros jogos com o Dário. Logo depois ele começou a me deixar de lado, mas sempre respeitei. Até porque outros companheiros lá que estavam buscando o espaço deles também. Claro, eu tinha que respeitar, seguia treinando. Pô, íamos jogar, por exemplo, em Belém. Levavam 19. 18 são relacionados para a partida. Ele chegava para mim e falava, você está de fora. Eu, tudo bem, beleza. Você tem que treinar. E, geralmente acontece isso. O jogador que não é relacionado para a partida, ele treina no vestiário ou entra antes no campo e faz um trabalho ali com o preparador físico. Ok, beleza. Assim, eu falei, caraca, será que ele está achando que eu vou contestar alguma coisa? Falar? Não vou falar nada. Só, sim, senhor, beleza, vamos lá. A gente aí retornamos de viagem, estamos treinando no Vasco Barra na época. E os coletivos do Dário duravam, quase 2 horas. Quem conhece sabe, demoravam mesmo. Logo com 5 minutos eu estava no time titular, chegou a Bidi e me dá um colete. Aí eu olho para a Bidi assim, você tá maluco? O treino começou agora? Como é que o colete? Segui treinando. Aí ele, não. O Dário mandou de trocar. Peguei o colete, falei, tá bom. Vou sair, vou aguardar ele chamar de novo. Daqui a pouco ele pode chamar para entra no lugar de fulano, de Beltrano. Quando eu tô caminhando pro banco de reservas, assim, o preparador físico dele, vem fazer aqui o trabalho físico. E eu falei para ele assim, o Vanderlei, se eu não me engano, na época, eu falei, Vanderlei, eu vou aguardar aqui
a solicitação do Dário. Se ele chamar, eu vou entrar. Acabando o treino, eu vou e faço o trabalho físico. Ele, não, vem fazer agora. Eu falei, olha, com todo respeito, mas eu vou esperar. Pô, o Dário me deixou esperando 2 horas ali, o treino acabou. Peguei, tomei meu banho, fui para casa. No outro dia, o treino era em São Januário. Quando eu chego em São Januário, troco de roupa, o André Araújo, supervisor, o André chega e fala, ó, o Isaías quer falar contigo. E na época, poxa, o Isaías, tipo, depois eu Eurico era o Isaías no futebol, era... sabia que era alguma coisa errada. Aí, beleza, cheguei lá, não tinha ninguém. Falei, não tem ninguém na sala dele, não vou ficar esperando. Desci, quando eu tô descendo, o Isaías, não mandaram sim na minha sala? Aí eu falei, sim, mas não tinha ninguém. Ele falou, sobe, quero que você suba lá agora. Aí subi com ele, quando eu já tava o Dário, o Vanderlei e o próprio André. Aí o Isaías, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei assim, não. Ele vai perguntar mais uma vez, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei assim, não. Que eu saiba, não. Aí ele, Vanderlei, pode falar. Aí Vanderlei, não, então, Dário. Então, Isaías, como eu estava te dizendo, já tinha 35, 40 minutos de treino. Aí eu comecei a rir. Eu falei, pô, 35. Eu falei assim, não. Aí ele, o que você tá rindo? Eu falei, não, tô rindo porque não tinha isso. Mal tinha começado o treino, 5 minutos de treino. Aí ele, bom, como eu estava dizendo, então, Isaías, tinha 35, 40 minutos de treino, ele foi substituído e eu falei para ele, ó, vem fazer o complemento, vem fazer o treinamento físico. E ele disse que eu não ia fazer porra nenhuma. Aí eu falei, não, peraí. Primeiro, tinha 5 minutos de treino. Segundo, Vanderlei, eu nem te xinguei, cara. Se fosse outro, ia te xingar. Eu nem te xinguei. Tô aqui há um bom tempo, nunca tive problema com ninguém. Simplesmente esperei ali para ver se ele ia me chamar. Como ele não me chamou para treinar, para entrar novamente no coletivo, peguei e fui embora. Aí o Isaías, eu te perguntei se estava acontecendo alguma coisa. Você disse que não. Aí eu falei assim, não, acontecendo não. Se você me pergunta, aconteceu? Aí sim, poderia chegar a te dizer. Ele, você tá muito engraçadinho. 3 dias de suspensão. O Isaías? 3 dias de suspensão. Aí eu falei, que isso? Mas eu não fiz nada. Aí ele, 3 dias de suspensão. Aí eu falei, tá bom, só isso? Ele, só isso não. Mas 3 dias, só por ter falado só isso, 3 dias de multa na carteira. Que isso. E se ficar falando mais, eu vou aumentar os dias. E ele falou, eu não te quero na volta do clube. Eu falei, mas eu moro aqui há 5 minutos, eu morava a 5 minutos do clube. Eu falei, eu faço as refeições aqui dentro. Não interessa. Isso foi na sexta. Na sexta. Aí fiquei sábado, domingo, segunda-feira. Chega na segunda, o Dário. Eu entro no vestiário, o Dário falou, ó, doutor Eurico quer falar contigo. Falei assim, tá bom. Aí cheguei na sala dele, a mesa grandona, assim. Lembra? Conheço. Pô, ele sentado lá na ponta e, tipo, eu falei, vou sentar aqui, né? Sentei aqui. E aí ele, senta aqui perto de mim. Aí eu sentei e ele, poxa, o que aconteceu? Quando o Isaías me falou, quando falaram, olha, o Igor teve um ato de disciplina. Aí eu falei assim, não, disciplina eu não tive. Você sabe, me conhece há anos, eu jamais ia ter um ato de disciplina. Conheço o Dário, respeito, tanto que já me levou para vários jogos, me cortou, eu nunca falei nada, até porque quem sou para falar alguma coisa, mas sempre respeitei hierarquia e vou respeitar sempre. Mas o que aconteceu lá na sexta-feira, eles contaram de uma história totalmente diferente que não procede. Aí ele assim, ó, você tem um compromisso comigo, você vai voltar lá e vai jogar. Eu falei, tá, mas e se ele pegar no meu pé ou coisa do tipo? Fala comigo. Tem um compromisso comigo. Quando vocês subiram, eu assumi um compromisso com vocês, joguei uma responsabilidade em vocês, que vocês assumiram também, mas o compromisso é comigo. Vocês são jogadores do Vasco, e quem comanda o Vasco sou eu. Eu falei, tá bom. Eu falei, posso voltar lá? Ele falou, pode voltar lá. Pode trocar de roupa. Quando eu cheguei, aí o Dário, poxa, meu amigo, você sabe que eu gosto de você pra caramba. Eu falei, agora você gosta, né? E aí, depois, tipo, a gente acabou seguindo o caminho aí. Depois acabou tendo, o Dário tendo um problema com o Romário. Na época, dividiu um pouco o grupo. Alguns ficavam treinando em São Januário. Outros lá no Vasco Barra, era um grupo que estava inchado de fato. Mas o Dário sempre falava que era família, e o Romário chegou um dia, retornou aos treinos, que ele tinha ficado afastado um tempo, e falou, já que é família, então traz todo mundo.
Se vocês têm esse hábito de dizer que é uma família, Tá certo. tem que trazer todo mundo. Podem treinar 22 dentro do campo, se os outros vão ficar na academia, se os outros vão ficar fazendo finalização atrás do gol ali em São Januário, é outra história, mas traz todo mundo. E aí teve aquele episódio que ele pegou os coletes e o Romário foi escalando o time, e ali foi o estupim para ele que ele não ficasse mais lá no Vasco, né? Mas foi essa... Aí eu conto essa história porque, assim, como a gente tá falando do Eurico, é um cara que podem falar o que quiser, mas tem um ponto. E nesse ponto, quando é questão da pessoa, porque muita gente não conheceu a pessoa, falam muito da figura como diretor, mas a pessoa não conheceram. E eu conheci... pelo pouco, entre aspas, de alguns anos que eu conheci, sempre foi uma pessoa humana comigo e eu tenho muita gratidão pelo fato dele ter me ajudado muito na minha carreira. Você citou o Romário aí, o Romário e o Eurico eram muito próximos, né? Realmente você sentia que o Romário era quem dava as ordens ali naquele momento? Cara, algumas ordens sim, mas pelo fato da experiência, por ver muito e às vezes não falar, mas chegava aquele momento que, olha, eu tenho que falar e eu vou botar os pingos nos is aqui agora e pronto, acabou. Porque, poxa... Porque estava errado. Exatamente. Tinha muita coisa que ele via que estava errada e, olha, é assim o assado. Não, e com todo respeito ao Dário Lourenço, que tem a história dele, mas o Dário Lourenço não tem um milésimo da história do Romário, pô. E dentro do clube também, né? O cara que, poxa, foi criado ali, ídolo nacional, enfim. Naquele momento, o Romário até... pelo fato de estar vendo e sabendo onde ia terminar aquilo, ele falou, opa, peraí, ou vamos colocar uma rédea aqui e vamos organizar, até mesmo para te ajudar, Dário. Não era nem uma questão de, tipo, ir contra o Dário Lourenço. Sim. Era uma questão de, olha, vamos botar aqui no trilho o troço, porque senão vai sobrar para você. Ele, tipo, posso voltar para casa, que já era o Romário. Sim. Entendeu? E... depois foi o que aconteceu. A gente foi para um clássico, se eu não me engano, foi contra o Fluminense, foi lá em Volta Redonda, ou contra o Flamengo. E aí, logo após o jogo, o Dário falou que aquilo, que aconteceu durante a semana, para ele ficaria insustentável, porque como ele ia se comportar perante o grupo, sendo que tiveram vários episódios onde ele se sentiu confrontado. Né? De fato, foi confrontado, mas por um cara que, naquele momento... ele quis trazer a responsabilidade para ele, trouxe as rédeas para ele, né? No caso, e acabou bem ou mal dando bem ou mal funcionou, porque logo depois a gente acabou também tendo... Foi um ano onde ele foi, se eu não me engano, artilheiro do Brasileirão. Foi. Logo depois com a chegada do Renato. 2005. Exato. E 2005 também tem o Alex Dias, não tem? Que fez dupla com ele, Alex Dias. Jogava muito também, né? Com certeza. Pô. E também gostava muito de sair, né? Pantaneiro, a gente brincava. Gente finíssima também. Gente fina, pô. E o Romário no vestiário, cara? Você citou esse episódio aí de controle, né? Mas aí é um episódio mais dentro de campo. Romário era isso mesmo? Chegava quando queria, treinava quando queria? Como é que era conviver com isso? Cara, assim, ó. Muita gente fala, o Romário não treina, isso e aquilo. Todas as oportunidades que ele estava encarando para ir, para treinar, para buscar como ele estava naquele ano de 2005, ele chegava, era bom dia para todo mundo, a hora de ir embora, valeu. Sempre tinha umas resenhas, tipo, o time jogou no domingo, na segunda-feira tem um treino de manhã, à tarde o pessoal se reunia, ele estava na resenha, um cara que sempre foi respeitoso, ao menos. Eu acho que com aquela geração só teve um episódio que até posso estar contando aqui que também foi onde a gente... Opa, é o Romário, mas foi uma situação onde a gente ia jogar contra o Goiás, se eu não me engano, em casa. E na rodada anterior, nós tínhamos jogado contra o Cruzeiro em Minas e nós perdemos o jogo, acho que de 3-1 ou 3-2 para o Cruzeiro. Uhum. E tinha o Gomes, o zagueiro, um dos zagueiros. E logo após a preleção do Dário, o Dário perguntou, sempre tinha alguém quer falar alguma coisa, aí o Romário, poxa, eu quero falar. Aí o Dário ficou até falou, não, só os jogadores. E a gente vinha naquela, ganha um jogo, aí perde 2, aí ganha um jogo, empata, ficava aquela oscilação. Ele chegou
Ele falou, eu quero falar algumas coisas aqui. Pô, fulano, Beltrano, ciclano. Não estão jogando nada. Não estão jogando nada. E aí, um dos mencionados, tipo, vou guardar aqui o nome, chegou e falou, mas eu sempre fiz isso, eu sempre joguei dessa forma. Aí o Romário, mas tá errado. Tá errado. Aí ele falou, não tá errado. Aí falou, aí o Romário, eu te conheço esse ano. E o cara que enfrentou ele nessa ocasião falou, não, tu me conhece esse ano, tu me conhece, mas eu sempre fiz isso. Você tá me conhecendo esse ano, mas você não conhece mais porque você não vem a treino. Eita! Poxa, pra quê? Aí, na hora, todo mundo... Aí ele, como é que é? Aí falou, é isso mesmo. Eu sempre fiz isso. Aí ele falou, mas tá errado. Você sabe quem é Moser? Moser dominava no peito quando dava. Quando não dava, ele dava bico. Tô falando que é jogador de defesa, já deixei claro aqui. Já. Mas, olha, Moser, ele dava cascudo quando eu jogo contra ele. Ele falou, aqui tu não vai se criar. E jogador de defesa tem que ser assim. Deu pra jogar, beleza. Não deu? Dá um bico. Não é passar o pé por cima da bola, não é fazer uma gracinha. Aí esse jogador falou, não, mas eu sempre fiz isso. É que você não vê porque tu não vem a treino. Aí ele respirou fundo. Quantos anos você tem? Aí o jogador, 25 na época, 25, 26. Aí falou, 25, 26, né? Eu com 40 sou bom. Na tua idade eu não tinha nem adjetivo. Aí fomos pro jogo. 1-0 pro Goiás já, né? Já O clima? O clima, poxa, péssimo. E aí aconteceu um lance onde o jogador acabou falhando. Aí passou na semana, se não me engano, já não estava mais no elenco. Aí ele reuniu depois todo mundo e falou, olha só, eu falei pro bem. Eu falo porque eu vejo, porque eu sei. Não queira me enfrentar. Não é uma questão de enfrentar, é uma questão de ouvir e seguir. E foi exatamente o que aconteceu. Porque o Romário, ele era um parceiro, né? Ele não estava ali para jogar contra, muito pelo contrário, ele era o braço direito do Eurico no elenco, né? Exatamente. Assim, treinava em casa. Enquanto, vamos lá, hoje todo mundo tem, a maioria dos atletas, né, e atletas de ponta, acabam tendo seu personal, fisioterapeuta, massagista e aparelhos em casa de musculação e de recuperação, ele já tinha. Com todos todos os fisioterapeutas particulares dele, que também depois acabaram trabalhando no Vasco, todos faziam trabalho com ele e ele sempre na ponta dos cascos. Tanto que em 2005, a todo mundo vai falar, mas o Romário só jogava dentro da área. Cara, cada sprint de 10, 15, às vezes de 20 metros, que ninguém pegava. E tu vai falar assim, poxa, como é que um cara desse não treina? E o número de gols que fez, tanto de partidas que jogou. Fora que às vezes ele não batia pênalti, que ele deixava pro Alex Dias bater às vezes. Senão teria feito muito mais gols. E assim, que eu posso falar, 94 eu tava torcendo para ele com 10 anos de idade. Chega 2005, eu tô atuando do lado de um cara que trouxe o Tetra junto com outros jogadores fantásticos da geração dele. Então, assim... respeito máximo. Com certeza, respeito máximo. Ele era foda, ele jogava demais, que isso, tá louco. Eu me lembro de ficar assistindo, às vezes ele aparecia para treinar, poucas vezes que ele aparecia para treinar com vocês, as finalizações eram uma atrás da outra, era só gol. Os goleiros estavam ali, que mal participavam, era só gol. E assim, eu acho que para vocês também, ver o Romário de perto, devia trazer porque era um elenco muito jovem. Você ter o Romário perto, peraí, eu não tô sozinho. Não é só com a gente, tem o Romário aqui, né? Com certeza. E assim, você falou de não só Romário, mas assim, cara, eu peguei Edmundo, Donizete Pantera. O Pantera é amigaço. Trabalhei com o Mauro Galvão. Aí, Beto, Marcelinho Carioca, Pet. Assim, são jogadores que todos foram fora da curva. Uhum. Todos esses. Ramon, dispensa comentários também. Enfim. E, assim... Mas nenhum desses foi Romário. Não, exatamente, mas guardando as devidas proporções, todos nas suas posições com, poxa,
sobrando, né? É. Mas ter ao lado ali o Romário no dia a dia, como você falou, treino de finalização, esquece. Se a gente ficava assim, caraca, pô, vai se mandar uma bola errada, o cara não, tranquilo, olha, tranquilo. Ele sempre falava, se eu sair do meio dos zagueiros, atravessar todo o campo, é porque eu preciso carimbar a bola. Então toca em mim. E a gente, opa, tá pedindo, toca no homem. Mas assim, um cara no vestiário tranquilo, sempre deu moral pro pessoal da base, como eu falei, às vezes tinha as resenhas, tava sempre participando, sempre junto, um cara fantástico também. Essa geração 84 que você cita que o Eurico ele chama vocês e conversa, é uma geração no Vasco que tinha muita moral, né? Porque vocês ganharam tudo na base, né? Com certeza, a gente, cara, fez trabalhos fantásticos na base. Eu cheguei no infantil, mas já tinham outros jogadores, Moraes, Wesley, Claudemir, Anderson, que estavam no clube desde o pré-mirim. Assim, não são dias ou alguns anos, são vários anos sabendo e tendo a identificação com o clube, né? E quando a gente sobe profissional, a gente sobe com, entre aspas, essa pressão que é lançada na diretoria, porque o Vasco tinha dificuldade financeira para contratar, acabava contratando jogadores que não eram de grandes centros, e naquele momento o Eurico teve, digamos, não a ousadia, mas a coragem de chegar e falar, olha, vocês vão assumir, vocês vão ter respaldo da diretoria, vocês vão ter respaldo do presidente, e o futuro do Vasco está na mão de vocês. E foram anos onde a gente acabou sofrendo. Chegamos à final do Carioca, volto a dizer, com alguns jogadores experientes, mas na grande maioria jogadores que estavam em formação ainda. E recebendo pancada. 2005, em 2004 a gente tem ainda aquele brasileiro difícil, mas tipo, vindo numa final de um Campeonato Carioca que naquela época ainda tinha todo muito valor. Esse muito valor, mais que hoje. Com certeza. E muito mais difícil. Volto a dizer, era muito mais difícil. A gente pegava os times Os menores eram muito melhores. Vai jogar contra o americano lá em Campos. Poxa, time certinho, tudo organizado. Madureira você não jogava no Maracanã, né? Conselheiro Galvão. Exatamente. E era difícil. E assim, 2005, a gente tem ali mais ou menos um respiro no Campeonato Brasileiro, e 2006, a meu ver, era o ano da nossa afirmação. E, de fato, foi. Chegamos à final de uma Copa do Brasil e tivemos um brasileiro tranquilo até a última rodada brigando por vaga na Libertadores, né? Por causa de um gol que a gente acabou não entrando. Teve aquela bola do Leandro na trave contra o Figueirense, que, pô, inesquecível também. Acabou perdendo a vaga pro Paraná. Exato. O Paraná acabou entrando. O Paraná que hoje acho que não tem nem divisão. Não tem divisão. Não tem divisão. O Igor, e 2006, essa Copa do Brasil é algo que imagino que deve doer, né? Porque todo mundo fala de fora, e eu quero saber a tua opinião, que a parada para a Copa do Mundo atrapalhou e que o Valdirã também foi o momento que ele deu uma... Saiu do plumo. Assim, acredito que se fosse hoje, com certeza, muitas das decisões que foram tomadas naquele momento, naquela época, não teriam acontecido. Vou te dar um exemplo. Nós saímos da semifinal, tem a parada para a Copa do Mundo. O Flamengo foi para o Nordeste, se eu não me engano. Foi fazer uma intertemporada. Ficou lá escondidinho, quietinho. E nós em São Januário, digo nós, o Vasco em si. Sim. Treino aberto, até o Tralha, DJ, colocava som lá e tipo o pessoal... No meio do treino. Naquela vibe de... Não de oba-oba, mas um clima que, ao meu ver, poderia até por falta, de repente, de experiência de muitos ali que estavam naquele momento. Renato, por mais que tenha tido experiência como atleta, como jogador, se eu não me engano... Como treinador ou iniciante. Não tinha, exatamente. 2006? E nós ficamos ali, acredito que naquele clima de São Januário, sempre lotado para os treinos, aquela coisa. Quando chegou a semana da final, aí começam a ter os problemas. Muita gente vai perguntar por que o Valdir Papel entrou, por que não o Valdirã. Infelizmente, o Valdirã tinha alguns vícios. E muitos desses vícios, nessa semana, acabaram vindo ali à tona. Exatamente.
E o Renato tinha o cuidado de quê? Eu não posso ficar todos os dias com esses atletas ou presos aqui dentro de São Januário, trancados aqui em São Januário, ou cuidando deles na vida pessoal. O que eu posso fazer é o quê? Solteiro concentra 2, 3 dias antes, onde eu sei que eles vão ter uma boa alimentação, vão estar dormindo, da maneira que eu posso cuidar, vou estar do lado. Mas, fora isso, não tinha que... Não tem como trancar eles aqui uma semana inteira. Claro, pô. E aconteceram alguns fatos naquela semana, onde o Renato tomou a decisão de, olha, desse jeito tá insustentável, não tem como colocar. Ou eu faço isso, ou eu vou perder de vez todo o grupo. E foi o que aconteceu. O Valdir teve um ato de disciplina nas vésperas na véspera do jogo. Bem na véspera, assim. Do primeiro jogo da final ou do segundo? Do segundo jogo da final. Que foi onde o jogou o papel. Exatamente. E por isso que ele não atuou naquela partida como titular. Mas o que é um ato de indisciplina? O que dá para falar? O Valdir, infelizmente, já nos deixou. Não tá aqui até para se defender, mas, tipo, eu presenciei. E eu era uma das lideranças na época da equipe. Uhum. E tanto que a gente falou assim, cara, mas a gente precisa dele. O Renato falou assim, eu sei, eu também preciso, mas o que aconteceu aqui não tem como... Tipo, tá insustentável. Ou eu tomo uma decisão agora e faço, ou eu tô fora. E aí teve reunião com a diretoria, teve aquela coisa, mas isso e aquilo, poxa, mas é um jogador importante, pro grupo era importante, mas a decisão do Renato, ao meu ver, naquele momento foi acertada. Ele, tipo, foi pego com... O treinador pegou ele no ato, entendeu? Caramba. Assim. Aí não tem o que fazer. E aí não teve o que fazer. Se tivesse sido alguém do grupo, alguém falou, não. Então, olha, vamos proteger o atleta aqui, como não viram, coisa do tipo, mas o próprio Renato pegou... O álcool. O álcool, assim, muitos jogadores tiveram problema com álcool, mas as drogas é muito mais complicado nesse ponto, né? Exatamente, assim, posso te garantir que nesse dia não foram esses dois. Eu acho que eu já sei o que é. Tem uma lenda urbana. Tem uma lenda urbana que diz que ele atacou um jogador, uma coisa desse sentido. Não sei se é isso que você está falando. Não, pode ser que seja. Não. No caso foi, tipo, posso falar que não vai ter problema nenhum. Na ocasião, ele foi pego pelo Renato na porta da concentração com uma menina que andava em São Januário. Entendi. Só que anteriormente haviam sucessivas situações de atraso de horário, não chegava no treino no horário, às vezes chegava embriagado e aí o pessoal segurava. Olha, não, deixa ele aí dentro. Nós mesmos, jogadores, falavam, Valdir, fica aqui dentro, faz um trabalho na academia. Mas se eu não for pro campo, vão falar algum... Não, é melhor você aqui dentro, porque você tá ali no campo daqui a pouco... E a imprensa toda assistia treino. Exatamente. Não é como é hoje. Valdir tá no vestiário. Ficou no vestiário por quê? Tá recebendo tratamento ali, poxa, tomou uma pancada, isso e aquilo, dá para segurar. Mas hoje em dia, se fosse hoje, esquece. Tava 24 horas aí, os caras martelando, né? E é uma época que não tinha tanto celular, tanta coisa para tirar foto. Hoje em dia ele não conseguiria, infelizmente, jogar. Não teria tido a chance de ter nem jogado, eu acho. Exatamente. E assim, foram um dos fatores, né? Ao meu ver. Só isso não é suficiente para o Vasco perder a decisão. Não, exatamente. Mas assim, a concentração para a decisão. Uhum. No caso, como eu disse, eu citei, o Flamengo acabou saindo do Rio de Janeiro. Saiu dos holofotes Foi onde surgiu o Renato Augusto. Pouca gente fala isso. E eu volto a dizer, para mim, futebol é momento e encaixe de camisa. Se a final acontece um mês antes, nós não teríamos, de repente, o Renato Augusto que a gente tem hoje, que trilhou e, poxa, um excelentíssimo jogador de seleção. Por que eu falo isso? Porque... Não ia ter. Se o Flamengo perde, por exemplo, cai um treinador, não foi aquele treinador que viu aquele talento e apostou, assim como a diretoria, de repente não ia lançar naquele momento. Sim. Aquele jogador. Sim. Eu acredito muito nisso. E eles se concentraram lá, fizeram alguns jogos amistosos, retornaram, e eu acho que foi o determinante, porque nós vínhamos de uma sequência de resultados bons. Nós tivemos, 2 grandes jogos contra o Fluminense, onde a gente sobrou
fisicamente a gente vinha muito bem e o time encaixadinho. Um que o Valdirão faz um gol, outro que o Edilson faz. Exatamente. E assim, com um esquema bem definido. Onde o pessoal... Tava encaixado. Falava, o Vasco tá se retrancando. Não, o Renato sempre falava isso, deixa. Eu quero que eles venham pro nosso campo. Porque quando a gente roubar, é pé em pé. E a maioria dos nossos gols era assim. Roubou. Eu dava no Moraes no Wagner Diniz, que estava voando. Muito. Ou na cabeça pensante, que era o Ramon, para chegar em condições no Edilson e no Valdirão. E era assim que a equipe se dispôs a fazer e fez muito bem naquele ano, né, cara? Acho que, ao meu ver, o ano de 2006 foi um ano muito bom, só não foi fantástico porque a gente acabou, infelizmente, perdendo pro rival. Méritos para eles, porque eles souberam aproveitar esse momento da parada da Copa. E naquele momento, o Igor, estava muito presente, né, aquela história do vice. Vasco está perdendo todas as finais para o Flamengo. Vasco é o vice, Vasco é o vice. Isso martelava vocês também de alguma forma? Prejudicava? Não, porque eram momentos diferentes. 2004 não era o mesmo time de 2006. Mas para a torcida era. Para a torcida, infelizmente, era, mas porque foi criado esse mito. Isso. E é um mito. Essa é a verdade. Acho que na história o Flamengo tem muito mais vice que o Vasco. Sim. Mas naquele momento foi criado isso aí. E eu acho que o torcedor do Vasco acabou sentindo muito isso. Obviamente pelas derrotas que a gente acabou sofrendo. Aquele gol do Pet no final de 2001. De 2000, no final do estadual. Dali em diante, eu acho que começou a ter esse fantasma, tinha esse peso. Tanto que, tipo, nos jogos do Campeonato Brasileiro a gente conseguia vencer, tinha bons resultados contra eles, mas nas finais eram detalhes e também com ajuda externa e interna ali de muitos árbitros, né, que acabaram dando vários títulos para eles também. Mas, volto a dizer, tiveram mérito naquele ano de 2006, na final da Copa do Brasil. Poxa, eu conheço vários jogadores do outro lado, tenho um bom relacionamento com eles. E também, poxa, Renato Abreu... O time era bom, Leonardo Moura, Luizão experiente. O Obina, poxa, que iluminado. Tudo era gol. Bom. Era um time também. Era aparelho. Jonathan jogando muita bola. Poxa, assim, tem que dar os méritos, tem que reconhecer e eu reconheço, mas também volto a dizer. Foi um vice-campeonato. No Brasil, infelizmente, a gente não tem essa cultura. O Vasco estava há quanto tempo sem chegar? Copa do Brasil nunca tinha. Nunca tinha, exatamente. E se permitiu sonhar com uma Copa do Brasil. E eu sempre falo, quantos elencos passaram antes, quantos elencos passaram depois, e o Vasco só foi chegar em 2012. 11, que foi o título. Então, tem... e de lá para cá também nunca mais. Exatamente. E eu acho que tudo tem que ser valorizado e ao meu ver, ser construído, né? Aquela geração foi construída para que pudesse conquistar títulos pelo Vasco. Infelizmente acabou não acontecendo, mas eu tenho a certeza do que a gente teve no caminho e buscou, de todas as formas, chegar às conquistas. E, para mim, não deixam de ser conquistas, porque a vida de atleta é muito difícil, muitos sonham, muitos tentam, poucos conseguem se manter. E aqueles que se mantêm brigam pelos títulos. E quando você está sempre brigando por título, uma hora acontece. E a tua geração ela não é uma geração... Porque vocês vêm com uma carga muito grande de uma época que o Vasco ganha tudo, pô. 97, 98, 99, 2000. Aí chega 2000, já começa esse problema aí com a Globo, né? Do caso do Eurico com a Globo. E o Vasco bate campeão carioca 2003. Vocês vêm ainda não tem aquela pressão toda que hoje tem, pô. Hoje a pressão é muito maior. Sim, com certeza. Muito hoje maior. É muito maior pela carência. O Vasco já não conquista há um bom tempo. Desde 2011 um título nacional. Exato. E tem a cobrança e o torcedor merece, porque é um torcedor que é apaixonado, é uma torcida que se tiver que precisar dela de qualquer forma, ela vai estar lá, seja financeiramente, seja apoiando. Hoje eu estava vendo até a chegada do clube lá pro jogo contra o Marcílio, poxa. Foi demais. Né? E aí ficam colocando o Vasco aí como se o Vasco fosse em relação à torcida, quinta, sexta no país. E olha, se contar direitinho, ela tá brigando ali em cima
Terceira pelo menos. Exatamente. É o que eu penso também. Então, assim, é carente, mas acredito aí, se Deus quiser, que no futuro próximo possa estar voltando a esse caminho aí de títulos, de estar brigando lá em cima na parte da tabela, que daqui a pouco vai estar martelando, vai estar se consolidando ali num grupo de cima, num grupo de clubes que já conseguiram construir esse caminho e vai continuar brigando e vai estar conquistando. Me chamou a atenção que você falou dos juízes, né? Então, assim, você no campo deve ter sentido muita coisa. Você sentia em alguns momentos, não precisa citar o juiz, ou se quiser você cita, é contigo, mas em alguns momentos você sentia que o cara entrava para prejudicar no clássico, ajudar um, prejudicar o outro? Dá um exemplo, no treino, no jogo contra o Flamengo em 2004, poxa, o Felipe, cara, destruindo. Era o melhor atleta do Brasil naquele momento e assim... Como ponta direita. Falar o quê do cara? Tem que tirar o chapéu. Claro. Jogando como lateral esquerdo, eu vi ele jogando de volante no Vasco, absurdo como segundo volante, destruindo, aí vai pra meia, poxa, arrebentando. Naquele ano, ele tava voando, essa era a palavra, não tinha... tanto que na véspera da final tem aquele episódio que o Geninho fala, tem que chegar, pega no tornozelo. Ali era um papo de vestiário. Só que o microfone tá ligado ali no campo. Hoje não aconteceria isso. Nunca. Porque, olha, CT tá fechado. Ninguém sabe. Ninguém vai saber. Não vai sair dali. Mas na época também tinha essa questão da Globo tá enfatizando tudo que era tipo de detalhes, mínimos detalhes, porque era função dela vender a competição e vender o campeonato. Quando a gente chega para a final, qualquer falta no Felipe era lance de amarelo. Era tipo encostar, a arbitragem já vinha com amarelo e bem tendenciosa. Essa é a verdade. Em 2006, na final, ao meu ver, o Valdir Papel ele escorrega. É nítido. Para interpretação, pode ser, mas poxa, não tinha sido uma falta tão pesada para o cara ter aquela atitude de ser expulso. Hoje, acredito eu que não seria expulso. Sim. Mas, fora tantas outras aí que... O de 2004 é o que o Coutinho acaba sendo expulso no segundo tempo. Exatamente. Né? Já tinha um cartão amarelo no primeiro. Faz uma falta. Por um cartão que talvez não tivesse merecido amarelo. E acaba sendo expulso. Tem, infelizmente, assim... Muitos árbitros acabaram errando e, às vezes, sendo tendenciosos, puxando para um lado, mas tem que respeitar, tem que seguir, que possam aí não prejudicar o nosso lado. Não, com certeza. Agora, você falou do Vasco sendo prejudicado, mas muita gente diz também, é um mito, que tocou no Wagner Diniz na área pênalti. Não. Vocês viam isso? Queria que você falasse, você viveu. Não, eu vivi assim, mas era uma coisa que estava tão encaixada. Como eu falo, o Moraes, cara, pra mim, assim, podem discordar, muita gente pode falar que não, mas, cara, ele jogou muita bola em 2006. Demais. Era um cara que ia pro lado direito, ia pro lado esquerdo, e ele com o Wagner, ele recebia a bola, o Wagner já partia sem olhar, ele já sabia a bola, era naquele limite, próximo à grande área, que o Wagner dá um toquinho na bola, o zagueiro... E o Renato falava isso, encostou, cai. Ali, o zagueiro só pode pegar a bola. Se ele te encostar, dependendo da forma, o juiz pode botar no cal. Tu é leve. E, poxa, ele levinho e rápido. Acho que construíram o quê? Vários pênaltis ali em São Januário. A gente tinha a certeza de ter... assim, um pênalti a gente vai cavar. Mas não era assim, aquela coisa às vezes descarada. Sim. Eram jogadas construídas... Eram coisas treinadas. Jogadas manjadas que ninguém pegava. Exatamente. Todo mundo falava assim, pô, o drible do Felipe. Vai lá pegar. Tenta lá. Tipo, parava na frente. Pô, ameaçou. O Wagner era a mesma coisa. Dá um biquinho. Se ele colocar na frente, se encostar, ele vai cair. E aí ele jogava pra arbitragem a responsabilidade. Mas assim, a grande maioria, ao meu ver, pênaltis. Outros, obviamente, que foram bem cavados, simulados, mas quantos já não deram aí contra, que da mesma forma... Sim, mas o VAR hoje ia atrapalhar um pouquinho às vezes. Ia chamar bastante. Ia ter uma certa dúvida, mas acredito que na grande maioria das vezes aí eram lances onde, por ele ser mais leve, ele sempre dava esse toquinho à frente e esperava o contato do marcador para
poder cair ali. Né? Um outro episódio também que você viveu, você estava no clube na época, foi o do Leandro Amaral. E aí a gente volta pro Eurico. O Leandro, eu imagino que seja um amigo teu, né? O Leandro é um grande amigo, assim. Ele mora nos Estados Unidos, mas a gente se fala direto. Como é que foi isso para vocês também? Porque mudou muito o ambiente, né? Ele vai e volta, né? Não, eu não peguei a saída dele porque depois a gente acabou jogando junto no Fluminense. A gente chega junto no Fluminense. Sabia das notícias, acompanhava, claro, obviamente, o Vasco, mas naquele momento era um jogador totalmente identificado com o clube. Cara, chegou muito bem, fazendo gols, conquistando a torcida. E a saída do Leandro Amaral, ao meu ver, para os dias de hoje, tá mais ou menos como a do Cano para a saída do Fluminense. Guardando as devidas proporções. Mas era um cara que... O Leandro foi brigando. Exatamente. O Vasco deu o Cano. Mas foram dois jogadores que naquele momento encaixaram com o clube. Foi. E a torcida abraçou. E eles, ao mesmo tempo, estavam dando essa contribuição para se tornarem ídolos ali do clube. Uhum. Mesmo não sendo com conquistas, mas com a figura, com aquele sentimento do torcedor carente de ídolos. E eles estavam naquele momento, o Leandro, num momento fantástico, tudo dando certo, fazendo gol de tudo quanto era jeito, mas teve seu problema com a diretoria. Penso eu para estar dizendo alguma coisa aqui, mas ele acabou saindo e depois retornando para o clube. Acredito que naquele momento, não sei a posição do Leandro, mas pelo fato de ter criado uma identificação com o Vasco, era para ter seguido no Vasco. Ele sabe disso. Tu pega a rede social dele hoje em dia, é só coisa do Vasco. Tudo do Vasco. É um torcedor fanático, mora lá nos Estados Unidos. E acho que o torcedor do Vasco até perdoa um pouco pelo que aconteceu, porque é o cara que tá brigando pelo dele também. A gente não pode aqui ser maluco de achar que o cara não tem que querer receber 4, 5 vezes mais, pô. Você joga no Fluminense na época da Unimed, pô. A Unimed levava quem ela queria, né? Exatamente. E muitos clubes hoje fazem isso. Oferecem um valor para o atleta. Acredito que o atleta contribuindo com o clube, tendo uma história, ok. Mas se o outro clube quer pagar uma coisa que ele fez por onde para merecer, nada mais justo que ele ouvir, aceitar. Eu acho que em qualquer profissão é válido. Mas desde do respeito e da palavra também, né? Não sei qual foi a palavra que na época o Leandro deu ao Vasco ou ao Fluminense para acabar indo para o Fluminense, mas eu penso dessa forma, né? Se está identificado, se você tem uma palavra com o clube, acredito que ela deva prevalecer, independente do dinheiro que esteja à frente. Né? E como é que foi jogar na época da Unimed ali? Eu acho que você teve problema com o salário, não teve? Eu tive problema com o Fluminense, com o próprio Fluminense. Com a Unimed... Não. É porque tinham duas situações, né? A Unimed Imagem e o Fluminense... CLT. Aí foi... Você recebia a imagem e não recebia o CLT? Não, até recebia, mas chegou um determinado momento, como eu não ia ficar mais no clube, já tinha a decisão de, olha, alguns jogadores não vão ficar, não vão renovar, não pagavam o salário. Cara, que isso. Aconteceu, mas com o tempo aí foi resolvido. Foi resolvido na justiça, você com certeza recebeu, né? Exato. Não ficou para trás. Porque tem gente que deixou dinheiro para trás aí em vários clubes. Não, muita gente acaba deixando para poder... Recebeu alguma coisa. Alguma coisa ou abrir mão naquele momento para estar indo para um outro clube e com o tempo tá recuperando isso. No Vasco você conseguiu receber tudo que você tinha para receber? No Vasco ainda não. Eu tenho uma... Ainda tem coisa para receber? Tô na fila lá. Você tá na fila? Mas, tem uma fila grande. Tem uma fila grande. E eu demorei um tempo ainda para entrar na justiça. Então você tá lá atrás da fila. O Vasco. E tipo, o torcedor não me leve a mal, não fique porque... Ele trabalhou, pô. Exatamente. E assim, eu sempre falo, o Vasco investiu em mim quando eu cheguei na base, no profissional também, e eu dei retorno pro clube. Uhum. Evidente. Eu fui vendido, na época, por um valor que para um volante... Naquela época eu fui vendido por quase 2 milhões de dólares na época. Pô, bastante. O clube... Você está falando de 2006, 2007? 2007, janeiro de 2007. O clube recuperou muito mais do que ele colocou ali. Então, assim, eu vejo dessa forma. Mas eu tinha o direito de receber alguns direitos que na época não foram honrados e eu tive que procurar
caminho da justiça. Né? Não, mas vai dar certo. Agora vai receber, agora tá lá. Vai demorar um pouquinho, mas vai receber o que tem que ser pago. O Igor, como é que você vê esse momento das SAFs? Você que trabalha com futebol como scout, as SAFs vieram para ficar, é um fato. Você concorda? Você acha que isso é correto? Eu concordo em partes. Eu acredito que muitos clubes poderiam e deveriam ter se organizado de uma forma como muitas empresas que são assim, né? Se organizam. O futebol mudou muito, evoluiu bastante. E a gestão do futebol também. Então, para isso, cada clube deveria ter se adequado, sejam em posições estratégicas de diretoria, de gestão, enfim. Eu vejo muitos modelos aí, por exemplo, o Bragantino, ele não é SAF. É uma empresa que faz a gestão do clube. O Flamengo, que o maior rival do Vasco, se organizou financeiramente. Alguns clubes que buscaram se organizar primeiro para depois desse passo como SAF, como o Fortaleza fez isso. E clubes de massa que, ao meu ver, não, cara, tem um potencial muito grande. O Vasco estava indo para um caminho que não tinha, acredito eu, mais solução. Foi criada a SAF, teve que criar a SAF para sair desse buraco, desse calvário aí que estava vivendo. Mas se tivesse uma organização, uma estrutura melhor, voltada para o futebol e pensando não somente em resultado, mas em organização, tá redondinho ali com as contas, tá podendo caminhar depois para esse passo de títulos, ao meu ver, os clubes não deveriam ir para esse caminho. Mas como muitos precisam, a gente sabe da realidade do futebol brasileiro, necessitam, também tem outras alternativas, como tá sendo uma empresa limitada e depois, com o tempo, poder escolher bem um parceiro. Sim. Não na pressão. Na pressão, porque tem muitos clubes aí que são, marcas gigantes, são muito fortes e que às vezes estão indo a preço que muito baixo. Muito baixo, exatamente, e que poderiam ter uma valorização muito maior. Certo, Igor. Bom, para a gente encaminhar o fechamento aqui da nossa resenha, que trouxe muita novidade, galera, se inscrevam aqui no Na Cabine Podcast. Ô, Igor, o jogador mais difícil que você marcou? Vixe, tem muita gente, viu? Mas tem aquele que tirou tem aquele que tirou o sono, não. Tem que até hoje brincam. Que às vezes o próprio Felipe. Mas assim, rapidinho, só para ilustrar. Eu subi em 2003 num clássico contra o Fluminense, marcando o Carlos Alberto. Pô, que jogava muito. Aí meu primeiro jogo como titular contra o Cruzeiro, marcando o Alex. Cruzeiro, tríplice coroa. Alex, melhor meia do Brasil, disparado naquele ano. Aí vem 2004, Felipe. Aí não tem para onde correr. Não tem. Mas Felipe, disparado naquele ano de 2004, ele tava demais, assim. É um jogador que dificílimo de ser marcado. E o melhor que você jogou junto? Ixi, melhor que eu joguei junto. Você dava a bola e tinha certeza que ia dar certo. Caramba, joguei com muita gente fera. Jogou com muita gente boa. Vamos desculpar vários aí que muitos atletas que eu joguei, que feras, mas não tem como não citar o Romário, que da minha geração, para mim, fantástico, trouxe o tetra e eu joguei depois do lado. Eu torci por ele e consegui realizar um sonho de estar jogando tanto ao lado dele e ter convivido com outros daquela geração, como Jorginho, Branco, enfim. Para mim, assim, sem sombra de dúvidas, Romário. Uma pergunta que eu acho que o torcedor te faria também, que você jogou nos dois. Vasco ou Fluminense, você torce pro Vasco? Torço pro Vasco, mas de coração sou Inter. Você acompanha o Inter, assiste todos os jogos? Acompanho, assisto. O Fluminense, assim, posso dizer que eu não tive essa identificação toda, porque eu não tive tanto tempo lá. Eu fui feliz. Infelizmente, a gente não teve o título da Libertadores, mas isso não tira, e eu tenho comigo que não tira o que eu vivi lá, o tempo que eu passei lá, e só agradecer.
Perfeito. Igor, valeu, cara, pelo papo. Poxa, eu que prazerzão. Obrigadão, e boa sorte aí para encontrar jogadores. A gente tá precisando aqui no Brasil, né? Vamos lá, seguir aí firme e forte, observando. O mercado sul-americano é um mercado muito forte, muito atrativo e com certeza tem muitos jogadores aí, muitos talentos para jogarem aqui no Brasil. Bacana. Galera, se inscrevam aqui no Na Cabine Podcast. Vamos ativar o sininho das notificações, deixar o like. Tem muita resenha boa por aí. Esse foi o Igor, episódio número 8. Tamo junto. Vamos para a próxima.